Pode entrar. Bom dia! Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Tô me arrumando aqui com os fios. Pessoal do YouTube já está aí, pessoal do Instagram tá chegando. Quem já tá aí, né, os primeiros, já vão colocando pra mim nos comentários se a imagem tá boa e se o som tá bom. Bom dia, Quitutes, Cleide, bom dia, Amanda, bom dia. Seguidores mais sucesso, bom dia, Marlu, Eva, assistindo live com bolo no forno, isso aí, Eliane, Ivani, ótimo, imagem boa e som bom então, obrigado Norma, obrigado, então tá, no YouTube tá bom? Então tá. Hoje então, mais uma live de aquecimento da nossa jornada da boleira profissional. Hoje a gente vai fazer duas decorações de bolos, uma mais básica, uma mais sofisticada, para que vocês possam colocar em prática e aí faturar alto vendendo bolos decorados no ano de 2023. Bom, hoje então é a nossa segunda live do aquecimento. Hoje a gente vai focar nas decorações de bolo. Ó, preparando o almoço e assistindo a live. Vocês vão chegando enquanto eu vou passando as informações aqui do nosso aquecimento com vocês. Vão compartilhando a live também. Eu peço que vocês compartilhem a live para quem tá querendo iniciar na confeitaria, mas se sente muito insegura, né? Tô ansiosa pela jornada, é isso mesmo. Então eu já faço um convite para quem deseja iniciar na confeitaria, para quem quer transformar a confeitaria na sua profissão de fato em 2023, eu faço esse convite para participar da Jornada da Boleira Profissional, o nosso evento online gratuito que vai acontecer dos dias 23 a 27 de janeiro, então tá pertinho já, certo? Você clica no link que está na descrição da nossa live pelo YouTube e você já faz a sua inscrição agora mesmo. No meu Instagram, mesma coisa, só que porém o link está liberado na bio do perfil. Clica na bio, depois vai clicar na Jornada da Boleira Profissional e aí você faz a sua inscrição também por lá, certo? Então tá, a gente tá aqui nas lives de aquecimento porque o grande conteúdo, o grande evento começa no dia 23, que é onde eu vou entregar de fato tudo que vocês precisam ali para dar os primeiros passos aí na confeitaria, para transformar de fato a confeitaria na sua profissão, porque tem muita gente que quer sair do amadorismo e partir aí pro profissionalismo, né? Que é de fato ser uma confeiteira profissional, trabalhando em casa, ao lado da família, na própria cozinha, e é possível, porque eu fiz essa transformação na minha vida. Então eu sei que é possível você fazer na sua também. Se eu fiz e não tenho nada de diferente de vocês, vocês também são capazes de conseguir, de conquistar essa profissão aí, de ter uma agenda lotada de encomendas, de decorar lindos bolos com total segurança, né, capacidade. Eu sei que vocês são capazes, só que essa capacidade ainda está escondida, ou até mesmo vocês que estão aí boicotando essa capacidade, achando que não são capazes, achando que a confeitaria não é para você, ou até mesmo desistindo da confeitaria por algumas dificuldades, tá? E eu quero iniciar essa live fazendo uma pergunta, tá? Quero fazer uma pergunta pro Instagram e pro YouTube. Coloquem aí nos comentários, quem de vocês que está me assistindo agora tem um desejo, né, uma vontade, gosta de trabalhar com a confeitaria, mas morre de medo das decorações de bolos com chantilly e chantininho? Quem aí? Coloca nos comentários aí pra mim quem tem esse desejo de ser uma confeiteira
né, já trabalha com alguma coisa de bolos, ou está iniciando agora, ou já está pensando em começar porque gosta, né, da confeitaria, mas paralisa por causa das decorações, tem medo de decorar bolos. Coloca aí nos comentários, que no comentário já tá eu. Todo mundo quer iniciar na confeitaria ou já tá iniciando, mas tem medo das decorações de bolos em chantilly e chantininho. Ó, eu aí no YouTube, como é que tá? Mesma coisa, todo mundo botando eu. Todo mundo colocando eu no YouTube também. E, gente, eu não faço essa pergunta aleatoriamente, né? Eu faço essa pergunta pra vocês. Tem a porta, acho que tá lá aberta, meu bem. Eu faço essa pergunta pra vocês porque eu fui a pessoa que também passou por esse problema. Eu morria de medo do chantilly. Mas não era um medo assim, eu tenho medo do chantilly porque eu acho, né, que ele é difícil, porque eu acho. Não, eu fui pra prática, né, comecei a tentar dominar a cobertura na prática e não conseguia, não tinha jeito, não acertava o ponto. Ou ficava mole demais, ou ficava poroso demais, ou depois a decoração ficava cheia de bolhas, ou ficava, conforme eu ia fazendo a decoração, ia amolecendo mais e mais o chantilly na minha mão, ou eu não decorava os movimentos, ficava numa tremedeira. Então eu faço essa pergunta porque eu já passei por isso, ó. Hoje não tenho mais medo por causa de você, dos seus ensinos. Eu tenho medo dos recheios moles. Eu trabalho, mas morro de medo das decorações, a Ju falou. Não tenho medo, tenho pavor, Marluce. É verdade, é verdade. Quem nunca chorou? Que atira a primeira pedra. Quem nunca chorou de nervoso quando estava fazendo uma decoração, se atrapalhou, foi deixando para a última hora, não acertava o ponto das cores escuras, era um bolo com vermelho, com preto ou com azul marinho, ou um rosa pink, e começou a bater aquele pânico. E você tinha uma caixinha de chantilly para fazer aquela encomenda. Quem não passou por isso? Eu quero muito fazer o curso, mas tenho medo. Eu completamente, depois de conhecer não tenho mais. É isso aí. Eu não sabia hidratar o chantilly, aprendi com suas lives. Bom, muita dificuldade em fazer o preto. Eu tenho trauma de massa de chocolate, mas não adianta, né? As pessoas têm pânico do chantilly. E é uma cobertura que você pode fazer praticamente qualquer decoração. Às vezes as pessoas olham algumas decorações na internet, mas só dá pra fazer com ganache, só dá pra fazer com buttercream. Não. Chantilly também dá pra fazer muitas decorações, uma infinidade de decorações. É só você saber dominar o ponto desse chantilly ou chantininho. Tem gente que prefere trabalhar com chantininho ou com chantilly estabilizado. Mas, né, quer trabalhar com chantilly, chantininho ou chantilly estabilizado, mas não consegue acertar o ponto da cobertura. Não sabe qual a temperatura que tem que estar o chantilly, não sabe hidratar, não domina o movimento com os bicos. Então são pessoas que passam por todo esse processo, né, de dificuldade. Bom dia! Aprendi muito com seus ensinos. Então vamos lá, chantilly e chantininho, na verdade o chantilly ela é a cobertura mais utilizada do Brasil hoje em dia, tá? Então vocês não precisam ter medo do chantilly. Se é a cobertura mais utilizada do Brasil hoje, o que vocês estão esperando para dominar essa cobertura de uma vez por todas, tá? Então por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, né? Que todo mundo respondeu eu. Tem vontade de ser uma confeiteira, gosta muito de trabalhar com confeitaria, mas perdem encomendas pelo medo e dificuldade dos bolos decorados em chantilly e chantininho. Perdem encomendas, né? Deixam de pegar encomendas, ou seja, deixam de colocar dinheiro no bolso, deixam de aumentar a lucratividade do negócio. Tudo por medo da decoração, né, em chantilly e chantininho. Certo? Bom, agora que todo mundo, né, tá
foram sinceras comigo falando que tem essa dificuldade, né, que querem melhorar, que tem um pavor, tem gente que colocou pavor do chantilly e do chantininho. Eu vou falar pra vocês o porquê que vocês têm esse medo, né? Por que vocês perdem encomendas por medo da cobertura, né? Por medo da decoração, principalmente os bolos decorados, né? Por que vocês perdem o medo? Por que vocês perdem o medo? Por que vocês têm tanto medo, tá? Quem tem esse problema com decoração, geralmente são pessoas que ainda não dominaram 4 coisas essenciais. 4 coisas essenciais que você que iniciou na confeitaria ainda não dominou e por isso está passando por esse problema. Primeira coisa, ponto do chantilly, tá? O ponto do chantilly, você não acerta o ponto do chantilly, não acerta o ponto do chantininho, não sabe quando é a hora de desligar a batedeira, não sabe quando tem que bater um pouco mais para atingir o ponto ideal, não domina a hidratação, não sabe as diversas formas de hidratar um chantilly chantininho que tem. Até que ponto eu devo hidratar o chantilly, Mahara, para não perder o ponto? Então essa é a primeira coisa, tá? Primeiro problema de vocês. O segundo é a espatulagem. Vocês morrem de medo de espatular, não conseguem alisar o bolo, deixar ele lisinho e não conseguem fazer as quinas perfeitas, que é quando o bolo fica retinho, plano assim, ó, bem lisinho. Vocês têm essa dificuldade também e por ter essa dificuldade na espatulagem, inquinar o bolo nas quinas perfeitas, vocês acabam aumentando ainda mais esse medo das decorações, porque na maioria das vezes não tem como a gente chegar na parte da decoração sem alisar um bolo, sem espatular esse bolo, né? O terceiro problema é a coloração. Vocês têm dificuldade em chegar nos tons escuros. E como a maioria das datas comemorativas pede muito o vermelho, o preto, o azul marinho, um rosa pink, né? Um verde escuro. O vermelho principalmente, porque o vermelho ele é o top 1 das cores, né? A gente utiliza muito o vermelho no Natal, a gente utiliza muito o vermelho no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia dos Namorados. A gente utiliza o vermelho o tempo inteiro. Fora todas as outras datas comemorativas, né? As festas infantis, os personagens, que tem muito personagem que vai o vermelho, principalmente nos bolos masculinos. Então esse é um pavor que as pessoas têm. Esse é um ponto que vocês não dominam de jeito nenhum. E por isso acabam também ficando com mais medo de receber encomendas de bolos decorados. Porque vá que o cliente pede um bolo com vermelho. Vá que o cliente quer um bolo preto de um time de futebol. Vá que você recebe várias encomendas de bolos decorados pro Dia dos Namorados ou Dia das Mães, mas você não dominou o bendito do vermelho. Um rosa, você não sabe tingir de rosa sem amargar o seu chantilly e chantininho. Então, esse é o terceiro ponto, coloração. E o quarto e último ponto são as técnicas de bico, né? Vocês têm medo da decoração. Vocês acham que para fazer variedades de decorações de bolo precisa ter o quê? Muita criatividade, né, Mahara? O que eu mais recebo é isso, Mahara, eu não tenho criatividade. Eu não tenho criatividade, vocês colocam tudo em cima da criatividade, só que não é assim. Não é só a criatividade em massa que vocês precisam para fazer bolos decorados. É um conjunto de técnicas que falta para vocês. Mas vocês botam a culpa lá na criatividade. Que hoje em dia é até o que menos você precisa para fazer bolos decorados. Tem uma infinidade de modelos de movimentos com bico. Depois que você aprende os movimentos com os bicos mais utilizados, você consegue fazer de um modelo de bolo decoração para vários outros. Para todas as datas comemorativas. Inclusive eu vou fazer uma decoração aqui ao vivo com vocês, que é uma decoração de bolo para vender bolo decorado todo dia. Tá? Certo? Tem bastante gente falando que tem dificuldade com as quinas. Com as quinas, é verdade. E sabe por que você tem dificuldade com as quinas? Primeiro, você não domina a técnica da espatulagem. E o principal, o ponto do chantilly. A maioria das pessoas erra de fazer a quina do bolo, né? A espatulagem, deixar o bolo lisinho, retinho, né? Aqui eu tenho um que eu coloquei uma pré-camada de cobertura, tá? Então vocês têm muita dificuldade
porque tá tudo errado desde o começo. Vocês têm medo desde lá da base da confeitaria, né? Vocês não estão confiantes com a estrutura desse bolo por dentro. E aí o que acontece? Muita gente acha que pode amenizar essa insegurança do bolo não tá totalmente estruturado, colocando um chantilly mais firme, né? O chantilly mais durinho vai segurar pelo menos um pouco. É ou não é? É ou não é isso? É um dos pontos, pelo menos. Eu falo porque eu já passei por isso. Vou botar um chantilly um pouco, uma camada bem dura, bem firme, porque vai segurar um pouco esse bolo, porque eu não tenho certeza que ele tá bem estruturado. Eu não sei se eu molhei demais. Eu tô com medo que esse recheio não tá bem estruturado, tá meio molinho quando eu coloquei no bolo. A massa também, achei ela, não sei, não tá com uma estrutura, não deu tempo de prensar o tempo que deveria. Vou colocar um chantilly mais duro, mais firme. Vou deixar num ponto mais firme, assim eu seguro tudo. Ó, exatamente isso. É isso, gente. E aí, a espatulagem, ela é quase que impossível num chantilly firme. Para espatulagem, a gente precisa de um ponto do chantilly. Para fazer decoração de bico, a gente precisa de outro ponto de chantilly. Claro que existem várias técnicas de salvar um bolo que ficou poroso, né? Você consegue depois menos, mas realizei todo meu bolo e ficou poroso. Esse aqui, por exemplo, ó, eu botei, tá mais firminho, porque é só uma pré-camada de cobertura. Eu ainda vou botar uma camada de chantilly para fazer a espatulagem aqui junto com vocês, tá? Mas aqui nessa situação, ó, o bolo parece que tá poroso, mas se eu quiser botar uma camada, se fosse aqui a camada, coloquei a cobertura no meu bolo e eu achei que ele ficou poroso. Tem outras técnicas, aliás, várias técnicas que você pode salvar esse bolo que já tá com aspecto poroso depois de você alisar todo ele. Tem várias maneiras, mas o ideal mesmo, para que você não precise recorrer a essas técnicas para te salvar no último minuto do segundo tempo, é você dominar a cobertura já de cara, já dominar o chantilly, colocar o chantilly já no ponto certo, que daí economiza o seu tempo, deixando a sua produção muito mais rápida, tá? Ó, mexer com chantilly pra mim é coisa mais difícil, quase desistindo. Juliana, não desiste. Ó, tive um bolo que na entrega ele rachou. É por não saber o ponto, né? Bolo que racha é bolo que foi um chantilly muito firme. E aí você coloca muito firme por causa do quê? Medo da estrutura do bolo também. Ou seja, é uma insegurança em cima de outra insegurança. Aí cada atitude que vocês vão tomando, cada ação na montagem do bolo decorado de vocês, é uma ação insegura em cima de outra ação insegura, em cima de outra ação insegura. E aí dá nisso, ó, entrega um bolo rachado pro cliente, recheio vazando do bolo, colocou calda demais, ou o cliente reclamou no outro dia dizendo que o bolo tava seco demais, ou o chantilly derreteu na sua mão. É tudo por falta de técnicas. Por isso que eu digo, não é só a criatividade para fazer bolos decorados. É uma junção, são várias técnicas em conjunto para que você consiga fazer a decoração com tranquilidade. A decoração é uma situação mais de você estar tranquila. E para estar tranquila, a gente precisa saber que a estrutura está correta, o ponto do chantilly está correto. Caso dê algum imprevisto, eu sei contornar essa situação. Tudo isso traz uma tranquilidade incrível para a gente fazer as decorações, né? A gente fica até mais criativa, porque sobe espaço na nossa cabeça para a gente usar a nossa criatividade, certo? Agora então, eu já vou partir para as decorações. Eu tenho aqui um bolo prensado. Esse daqui é um bolo verdadeiro, tá? Eu só coloquei uma pré-camada de cobertura nele, tá? E também a gente vai fazer uma decoração num bolo fake, tá? Até indico vocês comprar um bolinho fake de isopor assim, para poder fazer as decorações, para treinar, né? Para praticar as decorações. Eu já tenho chantilly batido, já estão no ponto, tem chantilly na geladeira. Eu tô só pensando aqui se esse aqui vou fazer o espatulado e o outro. Deixa eu ver. Porque tem uma decoração que é certa que eu vou fazer aqui, que é bolo para vender todo dia. Mas tem uma que é uma tendência que começou no ano passado, no meio do ano passado, eu acho, no início,
mas bombou na internet mais no meio do ano e eu acho que é uma decoração legal que vai continuar esse ano. Eu tô pensando se eu faço essa decoração ou não aqui com vocês. Acho que eu vou fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, até aqui alguma dúvida pra mim, que na hora que eu começar a fazer a decoração do bolo, eu vou entrar noutra dimensão. Já tô avisando. Parei com os detalhes com bico, tenho muita dificuldade, a Bárbara. Gente, gente, é dominar as técnicas. Dominem as técnicas que vocês vão parar de ter esse medo. E com isso, eu já convido vocês fortemente, porque eu tô vendo que tá todo mundo nessa. Estamos todas juntas aqui, tanto no Instagram, acredito que lá no YouTube também. Tá todo mundo reclamando das mesmas coisas, não domina o chantilly, medo da decoração com bico e não sei o que. Concordaram com as coisas que eu falei. É carton cake, isso mesmo, Suelen. Então, o que acontece? Participem da jornada da boleira profissional. Lá, eu vou ensinar em detalhes o ponto do chantilly, exatamente qual a temperatura, o ponto do chantininho, exatamente a temperatura, tudo certo para trabalhar. Como fazer preto perfeito, como fazer vermelho perfeito, como fazer a coloração, como fazer a estrutura, como iniciar, fazer o bolo desde a base desse bolo, desde a base da confeitaria, que é toda a estrutura do bolo. Massa estruturada, recheio que não fica vazando, quantidade correta de calda para molhar o bolo, prensagem correta, tempo de prensagem correto. Então tudo isso vai ter lá na jornada da boleira profissional. E vocês não podem perder essa oportunidade. O link para fazer a inscrição para esse evento está na descrição da live pelo YouTube, aí tem um linkzinho azul. E na minha bio do meu Instagram também tem, tá? Certo? Então vamos lá, gente. Eu tô aqui, a minha cabeça fica fritando. Eu sou a pessoa que muda de ideia 1 minuto antes de fazer a decoração do bolo. Então eu tava aqui, ó, batendo chantilly, deixando tudo pronto, chantilly no ponto certo, já colori chantilly aqui, já coloquei uma pré-camada num dos meus bolos. Acho que agora eu vou cobrir o outro aqui. Eu acabei de bater um chantilly aqui. Deixa eu ver como é que tá. Tá uma delícia. Esse aqui no ponto mais molinho já. Eu vou silenciar o Instagram, porque senão o pessoal não consegue acompanhar o que eu vou fazendo. Né, gente? E eu também gosto de ficar olhando. Vou desativar os comentários, tá? E aí depois a gente volta pra tirar dúvidas, tá? E também outra coisa, quem tá assistindo no Instagram pode correr lá pro meu canal no YouTube, porque lá a imagem fica maior, mais ampla, tá? Eu tô pensando ainda se eu vou ensinar o carton cake, porque ele é um bolinho demorado, tá? Mas é uma tendência que eu achei particularmente legal. Eu vi muita gente falando que ele é difícil de fazer. Ele não é difícil de fazer, mas o ponto do chantilly é primordial para você conseguir fazer ele de forma... com mais excelência, eu diria, sabe? De forma mais certeira, tá? Deixa eu só me situar aqui qual que eu vou fazer aqui. Acho que o carton cake eu vou fazer aqui no Vai Ter Bolo. Não vou fazer aqui, nessa outra. E vou fazer uma decoração com bico no fake. O meu bem, me alcança aquela outra bailarina lá, por favor. Tomar mais um golinho d'água. E eu preciso também
um chantilly. Esse aqui pode ser, ó, o geladinho ali. Deixa aqui perto de mim, caso eu precise dar uma hidratadinha. Botar minhas luvas, né, gente? Porque lidar com... Eu vou fazer primeiro a decoração com bico, então já pode me alcançar também os chantilly que já estão batidos aí no ponto certo, coloridos. Muito obrigada. Atingir aqui. Fazer uma decoração rápida e básica aqui. Eu vou fazer colorido porque vai ficar mais fofo. Vou botar uma florzinha e tal. Mas... Qual dos dois? Esse ou esse? Deixa eu ver esse aqui, por favor. Esse aqui. Só pra mim, caso eu precise hidratar, já tem um chantilly aqui. Gente, parece que faz tanto tempo que eu não faço live, mas eu fiz live quinta-feira passada. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um chantilly. Vou passar uma camadinha fininha de chantilly aqui. Lembrando que a gente tá nas lives de aquecimento, tá? Aqui é a live de aquecimento pro nosso evento. Ou seja, o melhor está por vir, tá? Aqui durante a nossa live, na nossa live de hoje, eu estou utilizando os chantilly da Master Martini, tá? Chantilly super cremoso, brilhante e bem branquinho. Olha. Esse aqui é o ponto, ó, que eu vou colocar a cobertura aqui. Eu vou colocar agora como se fosse uma pré-camada. Porque quando a gente trabalha com bico, a gente vai fazer decoração com bico, a gente não coloca uma camada muito grossa de chantilly antes, né? Essa pré-camada de cobertura a gente não faz ela muito grossa. Por quê? Porque o trabalho com bico geralmente, dependendo do bico, claro, que a gente utiliza, ele vai bastante chantilly no nosso bolo. Então se a gente bota uma pré-camada de cobertura muito grossa no nosso bolo e depois ainda faz mais uma decoração com bico que vai muito chantilly, por exemplo, o bico 4B vai bastante chantilly, o bico 1M vai bastante chantilly nele, né? Ele gasta bastante chantilly, acaba ficando uma camada muito grossa para o nosso cliente consumir depois. Aí não fica agradável na boca, né? No paladar, aquela camada grossa de chantilly, tá? Então, a pré-camada de cobertura, ela é fininha só para cobrir o bolo, tá? Isso quando se trata de um bolo que vai levar decoração com bico, tá? Quando é um bolo só com espatulagem, que você vai usar só espátulas, ou só vai alisar ele, vai só espatular e deixar ele liso, que é aqueles bolos mais modernos, né, de altura dupla, por exemplo. Esse tipo de bolo você pode já fazer uma camada mais generosa, porque não vai ter mais decoração com bico em cima, tá? Então aqui o ponto, olha. Ó o ponto. Olha aqui como é que tá o ponto do nosso chantilly. Esse é o ponto, ó. Tem um fio aqui, mas esse fio não cai, tá?
Na jornada da boleira profissional, eu vou mostrar em passo a passo como que a gente chega nesse ponto, né? Como eu sei que chegou nesse ponto aí, Mahara, que tu vai trabalhar agora, tá? Então, vou colocar uma pré-camada aqui branquinha, só pra gente cobrir o nosso bolo fake. Aqui é o nosso bolo fake. Para aplicar o chantilly, eu gosto de utilizar o bico perlé, que é esse que tem um furinho aqui, tá? Ó, bico perlé que tem um furinho. Esse daqui é um 1A, se não me engano. É um 1A, mas tem o 2A também, que daí é menorzinho. Esse aqui é o maiorzinho. Caso você não tenha bico perlé, não tem problema. Você pode só fazer um pequeno corte da manga de confeitar e aplicar o seu chantilly. Eu gosto de utilizar o bico porque o bico, ele quando eu aperto, ele vai soltando a mesma quantidade de chantilly sempre, né? É como se fosse também uma maneira de economizar um pouco o chantilly. E quando a gente coloca só com furo, às vezes a gente corta o furo muito grande e aí a gente aperta e não sai, na pressão não sai aquela quantidade sempre igual que nem sai com o bico, tá? Então, vou só colocar aqui uma pré-camada de cobertura bem fininha no meu bolo. Uma boa bailarina faz diferença sim, não posso negar pra vocês, tá? É possível fazer sem bailarina? É, né? A gente sempre dá o nosso jeito. A confeiteira iniciante, meu bem, ela sempre dá um jeito quando ela quer realmente fazer as coisas, né? Quando ela tá iniciando na confeitaria e ela quer viver, ela quer ser uma profissional. Ela vai dando seus pulos. Camadinha fina. Aqui a gente não se preocupa quando vai levar uma decoração com bico também. E essa é uma das maravilhas de trabalhar com bico também. Por quê? Porque a gente não precisa se preocupar em quinar demais de forma perfeita esse bolo. A gente vai decorar ele com bico por cima. Por que a gente vai ficar perdendo tanto tempo nessa parte? O outro que a gente vai fazer assim, a gente vai se preocupar mais com a espatulagem, tá? Mas esse daqui, por enquanto, não. Esse aqui, por enquanto, a gente só quer cobrir ele. Aqui também eu tô mostrando algumas técnicas, né? Até mesmo a técnica de aplicar chantilly no bolo. Existem outras técnicas também, não é só essa com a manga de confeitar, né? Dá pra aplicar chantilly num bolo e alisar sem nem usar manga de confeitar também, tá? Essas técnicas, outros tipos de técnicas a gente vai ter também no nosso curso completo. No nosso curso completo, o Manual da Boleira Profissional, que a gente vai lançar um curso totalmente, né, novo. Onde vai ter muitas técnicas lá para aplicar chantilly no bolo, para fazer decoração, espatulagem, alisar o bolo, os tipos de espátulas que a gente pode utilizar. Vou usar uma espátula alisadora. Uma coisa importante também, quando a gente vai trabalhar com bolo decorado, que eu preciso falar pra vocês é, se possível, tá? Na hora que você for alisar o bolo, espatular ele, ou fazer utilizar o próprio bico para fazer a decoração, o ideal é que você sente, tá? Que você consiga ficar na altura mais alinhada com o bolo possível. Aqui, ó. Aqui eu me abaixo um pouquinho e eu fico benzer na altura do meu bolo. Eu consigo enxergar aqui por cima do meu bolo. Diferente de quando eu olho de cima, o ângulo é outro. Aí olhando de cima eu não consigo ter noção das laterais, eu não consigo ter noção para fazer as quinas. Então, às vezes, até o movimento que a gente faz, a postura que a gente está na hora de fazer a decoração com bico ou de usar a espátula alisadora também vai interferir no resultado final do nosso bolo. Então, às vezes você tem uma segurança em aplicar o chantilly, mas fica torto ou
ou não fica com a quina perfeita porque você não tá se posicionando da maneira correta, tá? Vou aplicar aqui, vou puxar aqui, vou tirar o excesso. Lembrem que é uma pré-camada, não precisa ficar perfeito. Vamos lá. Essa parte aqui é uma parte de paciência, tá? Deixa eu girar um pouquinho mais pra cá, vou puxar mais pra frente aqui, tá? Eu consigo essa facilidade de passar a espátula. Tá cremoso, dá pra ver que tá cremoso meu chantilly, porque ele tá no ponto correto pra mim fazer a espatulagem do meu bolo. Tá no ponto ideal. Ó. O ponto ideal facilita. É praticamente tudo o ponto ideal. Não é tudo, né? Tem outras coisas importantes também, mas o ponto facilita o nosso trabalho, gente, ó. Fica mais cremoso. A gente não passa tanto trabalho. Ó, aqui não é uma pré-camada. Vocês viram, eu coloquei bem pouquinho chantilly. Fazer as quinas aqui, tá? Ó, a espátula essa daqui é angulada. Ó, tem aquela caidinha pra baixo, tá? Mas você pode fazer com a espátula que você tem aí. Pode ser até com a espátula alisadora puxando, tá? Mas eu vou mostrar a técnica com essa daqui, que é a que eu mais utilizo. Só empurro. Quanto mais limpinha ficar a espátula cada vez que você passar, melhor. Mas aqui é um bolo que a gente vai trabalhar com bico, então eu não tô preocupada com perfeição aqui, tá? Aqui já tá bom. Ó. Aqui o bolo tá pronto para receber agora a outra camada de cobertura, que é o trabalho com bico. Eu já tenho chantilly colorido aqui. A lateral desse bolo eu vou fazer com o bico. Eu tinha colocado aqui, mas não tá. Vou pegar ele aqui. Vou fazer com o bico folha, tá? Porque eu queria trazer pra vocês um movimento em que vocês não gastassem muito chantilly. Eu já tinha falado disso outra vez, é um bico. Na live da semana passada do aquecimento eu falei sobre o bico folha, que é um bico que você pode fazer decoração de lateral de bolo e fica uma forma econômica, tá? Eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá no ponto ideal aqui. Vou usar o chantilly, uma cor verde aqui. Lembrando também que todas as nossas lives agora a gente tá fazendo uma promoção na nossa loja, tá? E a promoção da nossa loja de hoje é de espátulas, tá? Deixa eu só pegar minha espátula aqui, a outra. É de espátula alisadora. Essas pretas aqui, as pequenininhas, ó.
Agora eu vou só ficar em pé aqui. Ó, essas pequenininhas aqui, tá lá na nossa loja em promoção hoje, tá? De R$17,90 por R$9,99. É o tamanho de 15 por 7, tá? Ó, aqui pra esse bolo que eu tô fazendo mesmo hoje, ó, daria tranquilo, até pra um bolo mais alto, pra fazer a espatulagem do lado. Se você quer usar, ó, tem duas decorações dá pra fazer aqui, com este lado da espátula e com essas nossas pretinhas, até personalizadas com a nossa logo, tá? Em promoção hoje lá na nossa loja. Depois a Dani coloca aí o site da nossa loja, o link da nossa loja pra você ir lá fazer as suas compras, tá? Ó, de R$17,90 por R$9,99, ó, as espátulas, tá? Essas daqui estão na promoção, certo? Deixa eu ver aqui como é que tá agora a minha cobertura. Ah, eu já tinha tingido ela. Ela tá num ponto diferente, que é um ponto que eu preciso para fazer a decoração com bico. Não é o mesmo ponto em que eu alisei o bolo agora, tá? Em que eu fiz a quina e alisei ele. É um ponto diferente, tá? Vou abrir um pouquinho aqui. Daí a Dani também consegue colocar o link da loja, se o pessoal quiser. Ó, é um ponto diferente. Firme também. Ó, forma uns picos, mas não é o mesmo ponto de alisar, tá? Dá mais uma mexidinha aqui. Como eu coloquei ele na geladeira para descansar um pouquinho enquanto eu organizava as minhas coisas, eu vou colocar só um pinguinho de chantilly aqui gelado. E eu sei a quantidade que eu posso colocar de chantilly para hidratar. Isso também é uma técnica que vocês precisam dominar. De olhar e já saber, não, aqui chegou. Aqui eu não preciso colocar mais. Eu tô mexendo aqui ele e eu já sei que vai ficar num ponto mais que perfeito. Eu nem mexi tudo ainda, tem chantilly aqui dentro. E eu já sei que ele vai ficar no ponto perfeito. Então é esse nível que eu quero que vocês alcancem. Que vocês olhem quando vocês estão mexendo. E na hora que vocês estão mexendo, vocês sintam na textura se tá perfeito ou não. Se precisa de mais, se você colocou demais. Caso você tenha colocado demais, como é que você faz para recuperar esse chantilly que ficou mole? Chantilly que ficou poroso. Como é que eu faço para recuperar esse chantilly? Existe só uma maneira de hidratar? Não, existem várias maneiras de hidratar o seu chantilly e recuperar o ponto lisinho perfeito. Tá? Então aqui, ó, agora sim, ó. Vou tomar um pouquinho mais de cremosidade só, mas é o ponto que eu gosto de trabalhar com o bico. Tá? Lá dentro do nosso curso completo, o Manual da Boleira Profissional, que vai ser literalmente um manual online, todo em videoaulas, vários módulos, um curso completíssimo que a gente preparou para vocês, vai ter tudo em passo a passo, todas as formas, né, de como hidratar o chantilly, tem várias maneiras de hidratar, então tem tudo minuciosamente explicado lá para que você consiga recorrer a qualquer problema que você tiver. Tem suporte lá dentro também, lá na nossa área de membros, onde vai ser a área de membros VIP para as nossas alunas do Manual da Boleira Profissional, que você está fazendo um bolo, né? Isso eu acho que é o mais valioso do nosso curso. Você está fazendo um bolo, o bolo é para domingo e você já está fazendo a prensagem no sábado, na sexta. Lá teve algum imprevisto, alguma dúvida? Eu e minha equipe estamos lá para te salvar. A gente tá lá o tempo todo para tirar sua dúvida. Algum imprevisto de última hora, a gente vai te responder. Mahara, o ponto do chantilly, o que eu faço? Não deu tempo de gelar? Ou como que eu faço para acelerar um pouco? Manda lá no nosso suporte que a gente vai responder tudo. Lembrando, esse curso é um curso novo, ele não está aberto, ele vai abrir a primeira turma durante o nosso evento, a Jornada da Boleira Profissional. Por isso que você precisa estar inscrito também no nosso evento, para que você tenha a oportunidade de entrar para essa primeira turma do Manual da Boleira Profissional, tá? Porque lá dentro, literalmente, os problemas principais, né? Os 4 pilares que
que definem o manual da boleira profissional vão te ajudar muito, que é, né, a estruturação do bolo, a base, né, do bolo primeiro, né, a base da confeitaria, depois entra a estruturação, né, da confeitaria, o domínio da cobertura de chantilly e chantininho, as decorações, né, e também as vendas e as decorações. Vocês precisam dominar isso se vocês quiserem de fato serem boleiras profissionais, tá? Não tem como fugir disso. Bom dia para quem tá chegando. Eu sou sua aluna. Obrigado, doçuras da Jana. Deixa eu desligar aqui. Vamos lá. Uma mexidinha. Essa é uma das coisas também mais maravilhosas quando a gente domina o conto do chantilly e chantininho. A gente não tem medo de mexer ele, a gente sabe exatamente como mexer ele, né, sem perder o ponto. E isso a gente só adquire quando a gente tem a prática, né, quando a gente domina as técnicas corretas, tá? O bico que eu vou utilizar é esse aqui, que eu falei pra vocês, tá? Ó. Esse aqui é o 113 folha. Eu vou sentar aqui pra fazer a decoração. Eu acho que tu vai precisar aproximar o pessoal do YouTube. O Instagram não tem como eu deixar melhor aqui, né? Mas o YouTube tem, que é o YouTube que... Vamos lá. Esse bico aqui a gente pode fazer vários movimentos com ele, várias decorações. Dá pra fazer deitado, dá pra fazer em pé. Em pé, eu gosto de fazer dois movimentos. Um movimento onde eu coloco o bico e puxo pra cima, que se torna muito econômico, tá? Fica muito econômico, a gente não gasta praticamente quase nada de chantilly. Então você consegue bater 1 litro de chantilly e fazer aí uns 5 bolos desse aqui de 15 por 10, a decoração que eu vou fazer aqui, porque se torna econômico o movimento que eu vou fazer com o bico, tá? Agora, se você quer com mais detalhes esse movimento, você quer que fique realmente um babadinho, aí vai mais chantilly, mas fica outra decoração na lateral. Fica cheio de babadinhos mesmo, perfeito para fazer a decoração para bolo de menina, para bolo de bailarina. Sem contar que também dá para fazer o babadinho fazendo outro movimento com o bico assim deitado. Eu consigo fazer babadinho assim, ó, deitado no meu bolo e em pé. Tá? Aí em pé tem que fazer outro movimento, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, tá? Mas como eu quero mostrar pra vocês um bolo que se torne mais econômico pra que vocês possam vender todos os dias, eu vou fazer um movimento aquele mais básico, só puxando pra cima assim, tá? Eu sei que vocês também querem vender bolo todo dia, mas querem economizar chantilly, não querem gastar um monte de chantilly, né? Então aqui é um bico ótimo. Então eu vou pegar aqui o meu bolo, o pessoal do YouTube tá conseguindo ver? Vou só puxar pra cima, tá? Ó. Deixa eu ver se tô retinha aqui, na frente do bolo. Como a gente sempre vira a parte de trás, que é a parte que vai ficar escondida do bolo, pra iniciar. Porque quando a gente for terminar a decoração, vai terminar aqui atrás. Aí qualquer imperfeição que fica, porque quando junta as duas partes do movimento, fica pra trás no bolo, não fica aparente, tá? Então, vou puxando aqui, ó, só pra... Ó, lisinha, retinha, ó. Ela não tá em formato de babado, ela tá uma folha puxada pra cima, tá? Fica bonito, depois vocês vão ver conforme for fazendo tudo. Fica bonito e não gasta chantilly. Olha como fica fininha a camada. Olha ali, olha a lateral aqui no Instagram, dá pra ver bem, ó. Olha como fica fininho de chantilly. Ó, pessoal do YouTube, estão conseguindo ver a lateral? Olha lá, gente, é uma coisinha que vai de chantilly. Então, eu consigo fazer várias decorações usando 1 litro de chantilly, tá? Então, se torna aí uma decoração econômica
pra você fazer a lateral dos seus bolos, tá? Não que ele não dê pra fazer em cima, porque dá também. Dá pra fazer toda a decoração do bolo com esse bico aqui, tá? Mas hoje eu vou usar outro bico, tá? Quando a gente for colocar, a gente tenta tapar a pontinha com a outra, ó. Ó, ali eu coloquei quase a pontinha em cima da outra, tá? Que daí vai cobrindo toda a parte lateral ali, não fica aparecendo o branquinho do meio, ó. O pessoal do YouTube tá conseguindo ver? O pessoal do Instagram tá. Ó. Pessoal do YouTube. Aqui, ó. Ó, vou apertar. E, ó, veja que a pontinha da folhinha tá passando por cima da outra, ó. E puxa até a pontinha aqui, ó. Olha como é que vai ficando a lateral. Conseguiram pegar? Sempre que vocês estiverem fazendo decorações com bico, treinando no bolinho de isopor de vocês, mantenham um papel toalha perto de vocês ou um paninho para ir limpando o bico. A gente sempre deve ir limpando a ponta do bico, porque daí vai mantendo o desenho, tá? Lá dentro do nosso curso completo, Manual da Boleira Profissional, eu ensino até como você faz para não deixar esse chantilly esquentar na sua mão. Tem várias dicas lá dentro nas nossas aulas. As nossas várias aulas de decorações com bico. Vários movimentos com o mesmo bico a gente ensina lá dentro para que você consiga fazer várias decorações sem precisar comprar um monte de bico de confeitar. Lá eu ensino as colorações também. Não só o preto e o vermelho, mas outras cores. E também lá eu ensino como você faz para organizar o seu perfil do Instagram, para que o seu perfil do Instagram vire uma máquina de vendas. Como é que você faz para vender bolo todo dia pelo Instagram, utilizando o Instagram? Você sabia que tem técnicas e estratégias para vender bolo todo dia utilizando os stories? Às vezes vocês ficam postando aí só frasezinha motivacional, perdendo de fazer uma estratégia e vender bolo todo dia. Tem lá dentro também do Manual da Boleira Profissional, vai ter tudo lá. Olha como é que vai ficando a lateral. Olha que bonito. Tem que ter paciência, ó, movimento leve, sem nervosismo. É importante. Eu sei que tem gente que fica pensando nessa hora, Mahara, nessa hora aí que tu tá agora já, fazendo ali praticamente metade da lateral do bolo, que meu chantilly começa a amolecer. Isso acontece porque você não chegou no ponto certo na hora que bateu. Você acha que chegou no ponto certo, mas não chegou. Ele não tinha chego no ponto certo ainda. Ou a sua mão é quente demais, ou você colocou chantilly demais na manga. Isso tudo é lá por todas aquelas ações de uma insegurança em cima de outra insegurança. E também pela falta de organização, né? Vocês sabem como organizar o tempo de vocês?
Vocês sabem preencher a agenda de vocês para ter uma semana produtiva? Isso tudo atrapalha na hora da decoração do bolo. Porque é humanamente impossível você conseguir, ó, ter essa tranquilidade que eu tô tendo aqui, ó, para fazer o movimento com o bico, se você tá uma desordem total, tanto na sua vida, quanto aí na sua cozinha. Eu sei que no dia a dia, na vida real, é difícil. Eu sei disso. Eu sei, quando eu iniciei na confeitaria lá atrás, eu tinha uma bebê de 6 meses. Quando eu comecei a fazer os bolos decorados, a Sofia já tinha 1 aninho, mais ou menos. Já tinha 1 aninho. Então, eu tinha uma bebê de 1 ano. Tava aprendendo a caminhar, vocês imaginem. E tinha uma criança também, a Lindy, né? E tinha a minha mais velha, com 3 aninhos. Quase fazendo 4, 3 anos e meio. Então, vocês imaginam, gente. Eu não vou pintar o mundo cor-de-rosa pra vocês, não, porque eu vivi isso aí. A confeiteira que é mãe, que tem filho, não é assim, né? Um mar de rosas. Deixa eu ver se eu pego outro aqui. Mas eu sei também que muito dos perrengues que eu passei, bem no comecinho, foi com certeza por falta de organização. Eu era muito desorganizada, muito. Isso me prejudicou demais. Eu trabalhava o dobro por causa da minha falta de organização, o dobro. Eu terminava o dia, mas parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. E aí, Mahara, mas aí também é porque tu tinha a casa. Não, não era. Eu terminava o dia parecendo um caminhão tinha passado em cima de mim por causa da confeitaria, porque eu não dominava. Eu não fazia as coisas certas. Não era por causa das minhas filhas. Porque filho, se você também aprende a se organizar e criar uma boa rotina, que nem no trabalho, é a mesma coisa que no trabalho. Não vai ser tão difícil assim quanto as pessoas falam que é a questão de rotina, né? Mas se você não tiver rotina, cortei demais a manga. Perguntando se esse spot aí tem na loja. Tem tudo na loja, tá? Quem tá perguntando aí no YouTube, tudo que eu tô usando, praticamente tudo que eu tô usando, tem na loja. Vou dar um gás aqui. Gente, isso aqui é um bolinho rápido de fazer, tá? Mas como a gente tá dando a aula, como eu tô aqui dando uma aula pra vocês, explicando
passando informações importantes, se torna demorado. Mas é um bolinho assim, ó, pra você decorar em 10 minutos. Até mais rápido, na verdade. 10 minutos eu até exagerei. Ó, a parte de trás aqui sempre fica... Não fica perfeitinha. Ó. Aqui eu fiz a lateral dele. Esse chantilly que sobrou aqui, eu consigo reutilizar ele até amanhã ainda, tá? Basta saber armazenar da forma correta, na temperatura correta, do jeito correto, que você consegue utilizar ele ainda, tá? Agora eu vou usar um bico 4B e vou colocar um rosa agora. Pra depois nós irmos pro outro. Eu ainda tô pensando se eu vou fazer o carton. Ele é um bolo mais... Ele é mais chatinho, né, gente? Como eu falei pra vocês, ele não é difícil, ele é chatinho. Porque tem que fazer um pretão. Eu tenho um preto aqui pronto. Espátulas, olha, quem for lá na loja depois, se for fazer compra, gente, compra espátula, tá? Ou coisinha que a gente utiliza. Muito. Meu rosinha aqui. Uma coisa que eu já posso adiantar para vocês que vão trabalhar com bolos decorados, que estão querendo dominar, né, o chantilly e o chantininho vai trabalhar com bolo decorado, faz na hora, tá? Se você vai fazer o bolo decorado e você deixou para bater o chantilly na hora de utilizar, decidiu que vai utilizar ele, vai bater só na hora de utilizar, porque tem maneiras e técnicas de você bater esse chantilly e chantininho antes, um dia antes, para ele descansar e ficar mais macio na hora de utilizar. Mas se você vai bater na hora o chantilly, que eu gosto muito de fazer isso até, inclusive, só tira esse chantilly da geladeira na hora de bater, na hora, tá? E se você bateu o chantilly e ele ficou pronto e você viu que não se organizou da forma correta e vai demorar mais uns 10, 15 minutinhos até partir para ação, eu sugiro que você guarde imediatamente esse chantilly na geladeira, tá? E deixa lá, dentro do balde da batedeira mesmo, se você quiser, certo? Aqui mais um chantilly, no ponto certo, que eu não preciso nem me preocupar. Eu posso deixar esse bolo aqui dentro do meu ateliê, no bolo de isopor, por um mês, se eu quiser. A gente já fez isso, eu não tô falando, tirando uma ideia aqui aleatória da minha cabeça. A gente já fez esses testes de deixar bolinho decorado assim aqui um mês no chantilly. Assim aqui, ó, em temperatura ambiente no ateliê. E, gente, o meu ateliê, pra quem não sabe, ele é feito de containers. Sabe aqueles containers, parece uma latona gigante? Pois é, o meu ateliê, ele é feito dentro de um container. E esse container, no sol, ele esquenta muito. O ateliê aqui no verão é quente. Se não liga o ar, é quente pra caramba. E já várias vezes a gente já fez os testes de bater chantilly, fazer bolo decorado com chantilly e chantininho e deixar aqui o bolo fake decorado. Um mês o bolo aqui, ó, o chantilly não derreteu nada, nada. No máximo o que aconteceu é que com o passar do tempo, né, um mês o bolo exposto aqui no ateliê, ele dava uma leve rachadinha, porque ia secando, né, ficando muito tempo em contato com o ar, ia secando um pouco e aí ia dando uma leve rachadinhas. Mas só isso, gente, porque em termos de ponto, de consistência, de derretimento, nada. O chantilly ficava intacto, intacto. Isso tudo porque foi utilizada as técnicas corretas para chegar no ponto, entendeu? Eu sei exatamente até que ponto eu bato meu chantilly. Vou usar agora o bico 4B. Ó, 4B esse furinho aqui, tá?
E vou fazer um movimento aqui em cima do meu bolo. Tipo um movimento em formato de coração. Esse bico aqui, 4B também, gente, dá pra fazer uns 15 tipos de decoração com ele. Só utilizando esse bico aqui. Depois que vocês aprenderem a dominar o ponto da cobertura e a segurança de vocês também, vocês vão ficar craque. Ó, esse aqui é bolinho, aquele que nem eu tô falando pra vocês. Bolinho pra fazer todo dia, pra vender de pronta entrega. Às vezes as pessoas estão de aniversário e deixam pra última hora, né? Imagina um bolinho assim de pronta entrega, tudo que a pessoa quer. E vocês podem fazer umas cores mais neutras. Não precisa de repente utilizar o rosa e o azul. De repente faz todo branquinho. Eu fazia muito bolinho branco e vendia que nem água. Ó. Aqui. Vou fazer um movimento de ondinhas na parte de baixo pra ficar com acabamento aqui embaixo do meu bolo. Tá. Deixa eu me sentar aqui, senão fica ruim. Vou começar aqui por trás. O pessoal no YouTube tá conseguindo ver, meu bem? Os morangos aqui, meu amigo, eu vou colocar uns moranguinhos. Ó, bolinho básico, bem básico pra vender todo dia, ó. Ó. Tá? Fiz aqui. Dá pra colocar um brilho nele, mas não vou colocar brilho, tá? Vou deixar ele assim. Certo? Ó. Conseguiram ver?
Eu fiz ele coloridinho aqui pra dar um destaque aqui pra que vocês enxerguem melhor, tá? Mas esse é um bolinho que eu vendia ele todo dia, fazendo ele todo branquinho, tá? Todo branquinho. E ó, lembrando do detalhe aqui da dica que eu dei pra vocês do bico. Economia de chantilly utilizando esse bico aqui na lateral. Certo? Vou deixar ele aqui do ladinho. Porque agora a gente vai fazer o outro. Esse aqui agora. Esse bolo aqui, ele já tá com uma pré-camada de cobertura, tá? Deixa eu pegar uma manga de confeitar aqui. Vou aplicar pra gente espatular ele. Ainda bem que eu já tenho esse chantilly rosa aqui pronto, porque ele vai me ser útil, muito útil. Eu vou tentar fazer aqui, ver se vai dar tempo, não é tentar, vou ver se vai dar tempo de fazer o cartão, tá? Vamos ver se vai dar tempo. O chantilly aqui tá mais molinho. Lembra que para fazer a espatulagem eu vou colocar o chantilly mais molinho do que para trabalhar com bico, tá? Já tem uma pré-camada, então não preciso botar demais, tá? Então vamos lá. Acho que eu vou fazer ele, vamos ver, não sei se eu vou fazer tudo branco. Esse bolo cartão dá pra fazer ele colorido, fica legal também o colorido. Só não sei se eu vou fazer colorido, porque eu vi um branco também, achei o branco bonito. Passar a espátula. Lembrando que isso é apenas o aquecimento do nosso evento A Jornada da Boleira Profissional. Tem muito mais por vir
lá no nosso evento. Vocês vão ficar de queixo caído com o conteúdo. Tudo bem? Pra quem tá perguntando, gente, essa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube, tá? Por uma semana, tá? Depois ela sai do ar. Agora eu vou fazer as quinas aqui. Espátula limpinha, vou deixar o papel toalha aqui perto de mim. Fico segurando a espátula só pra ir limpando aqui, tá? Então aqui eu tô na altura ideal do meu bolo. E vou empurrar, não vou arrancar, vou só empurrar retinha a minha espátula, tá? Então, ó, empurro. Empurro. Esse é um bolo que também não vai precisar ficar muito retinho aqui em cima, por quê? Porque se eu for fazer o carton, ainda vou colocar mais uma camada de chantilly de outra cor aqui em cima, tá? Chantilly tá no ponto ideal, cremoso, mais molinho, mas não tá se derretendo, tá? Eu falo que é um ponto antes do ponto do bico, pontinho antes, pra você chegar nesse ponto aqui. Lá no nosso curso completo, Manual da Boleira Profissional, vai ter um módulo só sobre pontos, só explicando o ponto do chantilly, ponto do chantininho, como eu faço um chantilly de chocolate, como eu faço um chantininho de chocolate, chantilly estabilizado para dias mais quentes. Vai ter tudo lá no Manual da Boleira Profissional, tá? No nosso curso completo, que a gente vai abrir as inscrições durante o nosso evento, mais perto do finalzinho do nosso evento ali, da Jornada da Boleira Profissional, a gente abre as inscrições pro manual, tá? Nosso mais novo curso com foco em bolos decorados em chantilly e chantininho, né? Bolos para vender todo dia e bolo que você vai vender em todas as datas comemorativas, todas as festas infantis. Vai aprender a dominar a decoração de uma vez por todas, tá?
Aqui eu deixei ele já bem nivelado. Agora eu vou fazer uma camadinha. Deixa eu botar uma camadinha do rosa agora aqui em cima. Vocês vão entender o que eu tô falando. Deixar ele mais cremosinho para o que eu preciso. Ali, agora que eu me lembrei, eu coloquei os moranguinhos, mas eu ia colocar as rosas que o Daniel comprou pra mim. Agora que eu olhei para as rosas aqui, que eu me lembrei. Vai ser uma camadinha fininha desse outro. Vou ficar sentada. Mais cremosinho. Se esse chantilly não tiver bem cremoso, você não vai conseguir fazer esse modelo de bolo, tá? É muito importante tá num ponto cremoso. Olha esse ponto. Olha esse ponto. Olha. Se não tiver nesse ponto, não consegue. Aliás, se não chegar nesse ponto cremoso aqui, você não consegue espatular o seu bolo. Vai ser só aquele estresse que a gente pensa em desistir da confeitaria e nunca mais, né? A gente se estressa com o bolo, começa a passar a espátula e começa a arrancar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer tipo, sabe aquele caidinho de chocolate, assim, aquela cobertura de bolo que vai fazendo aquele desenho de ondinha, assim? Eu vou fazer aqui. Não precisa ser perfeito, tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó. Tá? Ó, passei aqui, fica tudo... Eu ainda vou ajeitar, tá, gente? E aqui em cima eu vou colocar também essa cor. Esparramar bem aqui. Para que a gente não precise usar muito chantilly aqui, tá? O rosinha. Deixa eu achar uma espátula aqui. Aqui. Vou primeiro aqui ajustar aqui, ó, passar com a espátula, ó. Só pra ajeitar. Ó, primeiro eu vou ajudar aqui meu bolinho. E depois a gente vai vir com a espátula alisadora aqui. Ó.
pegar uma espátula agora aqui. E vou passar aqui só pra deixar mais retinho. Quando eu for passar a espátula agora, cuidado pra não pegar na parte branca. É só a parte rosa que eu quero tirar o excesso, tá? Então, vou pegar e vou passar aqui, cuidando, pra tirar o excesso. Ó. Tá? Olha quanta coisa a gente consegue fazer quando a gente domina o ponto do chantilly. Se tiver no ponto errado, você não consegue nunca fazer isso aqui. E aí você vai ver alguém fazer e vai falar, meu Deus, é muito difícil, é impossível. Não é não, é só o ponto. Ó. Vou passar mais uma vez só. Esse bolo que eu quero fazer aqui, que eu vou fazer agora, independente da hora que eu vou terminar, eu vou fazer ele. Vai ficar a live salva aí pra vocês assistirem. É o carton cake. É um bolo que parece um desenho animado. Eu achei legal essa tendência. Acho que é uma tendência diferenciada. E que se as pessoas souberem utilizar, dá pra fazer várias decorações, tá? Aqui eu não vou colocar muita perfeição, porque eu ainda vou vir com um bico M aqui em cima. Eu vi todo branco também desse bolo, ficou legal também, mas acho que com colorido, ele combina mais com coloridinho, tá? Gente, olha como tá perfeito aqui no Instagram a imagem, não parece um bolo de pasta olhando de longe? De tão perfeito que fica o chantilly, não parece um bolo de pasta americana? Por isso que eu falo pra vocês, chantilly é universal. Dá pra fazer coisas lindas com chantilly também. Vocês ficam achando que precisa ser outro tipo de cobertura e não. Chantilly dá pra fazer coisas lindas. Deixa eu pegar agora aqui o branco de novo. E usar o bico M aqui. Algumas técnicas hoje de decoração. Lá no nosso evento a gente vai fazer um bolo infantil, no nosso evento A Jornada da Boleira Profissional. A gente vai fazer um bolo infantil em passo a passo. Daí não é só decoração, né, gente? A gente vai passar desde o processo da massa perfeita, recheio estruturado, prensagem, quantidade de calda, tá? Até a finalização do bolo, a decoração, coloração do preto e do vermelho. Daqui a pouco eu vou mostrar um preto pra vocês que eu tenho aqui, que eu vou usar. É muito importante dominar o preto pra fazer esse bolo também. Alguma dúvida até aqui, pessoal do YouTube? Gente, pra quem tá perguntando da Jornada da Boleira Profissional e quer aprender, quer participar desse evento, do evento online gratuito que a gente vai ter, é só clicar no link que tá na descrição da nossa live aí no YouTube, tá? Na descrição da live.
Tem um link, você entra ali, clica no link e faz a sua inscrição, tá? Lembrando que bico você tá usando. Bi com M, desculpa, não falei. Bi com M. Ó, agora eu vou usar o bi com M, tá? Tô tentando mirar aqui pra não ficar... Aqui. Vou fazer... Aqui, fiz o rococó em cima. Aqui embaixo vou fazer o movimento também de ondinhas, tá? Só que porém com bi com M, pra fazer acabamento embaixo. E depois a gente vai pra outra parte da decoração desse bolo, que é a parte mais legal até, que é a parte de contornar o bolo. Isso mesmo, a gente vai contornar esse bolo utilizando a cor preta. Tem vários modelos que dá pra fazer deste bolo, mas esse daqui foi o que eu achei mais rápido. Lembrando que aqui já tá uma decoração muito legal de bolo pra você fazer, ó. A gente precisou usar uma espátula e o bi com M. Ó, fiz aqui a parte de baixo, tá? Agora vem a parte demorada dele, tá? Tem que ter paciência, é a parte que dá trabalho. Não, vou fazer sentada porque precisa de firmeza na mão. Agora, a gente vai fazer a parte principal dele. O ideal era que eu tivesse umas cerejas aqui pra pigmentar elas de rosa também. Mas eu não tenho cerejinha. Daí eu vou ver outra coisa pra colocar. Acho que eu vou colocar os morangos que o Daniel comprou mesmo. Eu tenho um preto aqui. E esse preto, ele precisa ser tipo muito preto. Não tem como você fazer esse bolo se não for um pretão. Olha aqui, você consegue enxergar esse preto? Tá dentro do baú e olha como ele tá preto. Tem que ser esse preto. Firme, ó, aqui em cima do bolo. Firme, sem perder ponto, um preto perfeito, tá? Vou dar mais uma mexidinha nele aqui, acho que até vou dar uma leve, muito leve hidratada. Vou pegar aqui um saquinho de confeitar. Vou pegar aqui, vou ver se eu pego um bico. Não, vou pegar e vou fazer o corte na mão. Você pode fazer colocando um bico daqueles bem fininho, mas como a gente precisa que saia bem pouquinho... Perguntando a marca do chantilly que tu usou. Eu usei Master Martini. Aqui. Vou hidratar um pouquinho. O chantilly também. O ideal é que essa parte que a gente vai fazer com preto, você pode fazer também, se você quiser. Você pode fazer com buttercream, você pode fazer com ganache,
Você pode fazer com brigadeiro preto, tá? Mas como a gente tá fazendo todo de chantilly aqui, e eu já tô com o chantilly aqui na mão, pronto. Ó o pretão. Firme, seguro. Esse preto aqui eu vou ensinar lá na jornada da boleira profissional. Chegar no ponto, segura, sem estresse. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais. Um pouquinho mais. Ah, não, esse aqui não é. Vou colocar mais um pouquinho que eu hidratei. Aí eu tive que colocar um pouquinho mais de branco. E tem que ser bem preto, gente. Se não ficar bem pretinho, não dá o efeito que a gente quer. Ó, tá bem pretinho. Vou colocar aqui dentro da manga. Não coloque muito dentro da manga, nem que você vá repondo, tá? Coloquei, vou deixar aqui em cima, tá? Porque tem que cuidar. Ó, não abriu ainda porque ele não quer. Abriu. Ó, fiz um pontinho bem fininho, ó. Ó, um fiozinho, ó, é isso que a gente precisa, tá? Eu não peguei bico, cortei e vou utilizar. Agora vem a parte demorada. O que a gente vai fazer com esse preto? A gente vai contornar, coisinha por coisinha, a gente vai contornar toda a bordinha aqui do bolo, essa parte do babadinho rosa. A gente vai contornar essas ondinhas que a gente fez aqui na parte de baixo e a gente vai tentar contornar o máximo que a gente puder esse detalhe aqui que a gente fez com o bico 1M da Wilton, tá? Então deixa eu pegar aqui. Enrolar aqui pra não pegar nele, ó. E vou contornar, que nem fosse canetinha, por isso que é o cartão cake, tá? Então vou começar aqui por trás. Gente, aqui a gente não precisa ter um desespero por perfeição. Lembra que ele imita um desenho? Então, o desenho não tem perfeição, né? Essa é a maravilha do desenho. Então, você pode aqui ficar bem tranquilo, não precisa ficar na linha exata, um ponto, Deus o livre, se desencontrar com o outro. Não se preocupem com isso, tá? Então, vamos lá. Uma bailarina vai ajudar. E muito. Olha. Olha como vai ficando legal, gente. Muito lindo, né? Olha o ponto do chantilly preto correto. Tá? E agora a gente vai fazer coisinha por coisinha, tá? Vou fazer aqui a parte de baixo. Por isso que a gente não pode se preocupar tanto, ficar desesperado
com perfeição, porque a gente não vai conseguir pegar todos os pontinhos do bico, principalmente essa parte de cima, ó. Aqui o babado eu consegui porque o babado é mais fácil, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui da parte de trás. E agora a gente vai. Estão perguntando se o ponto chantilly é o mesmo para todas essas decorações desse bolo. Pra parte que eu trabalhei com bico, sim. Pra parte que eu usei pra alisar o bolo, não. Ó, e aí vai formando ali embaixo também, ó. Muito legal, né, gente? Ponto do chantilly tem que estar perfeito, senão você não vai conseguir fazer. E é um bolo, gente, que dá trabalhinho, então tem que cobrar pelo preço, né? Ó. Dá pra botar bastante bastante opções pra decorar e pra contornar, tá, gente? Mas eu tô fazendo ele mais rápido aqui. Pra não ficar muito demorado, né? Gente, isso é só o aquecimento da nossa jornada da boleira profissional. O evento online e gratuito que vai acontecer dos dias 23 a 27 de janeiro. Entrem no grupo de WhatsApp, garantam a vaga de vocês, porque eu vou ensinar a fazer preto perfeito. Vocês já viram, né? Dominando o ponto da cobertura do chantilly chantininho, você consegue fazer coisas incríveis, decorações incríveis. Olha. Quem está assistindo pelo Instagram pode fazer a inscrição para o nosso evento através do link que está na bio. É Jornada da Boleira Profissional. E quem está assistindo pelo YouTube, tá o link na descrição aí da live. Deixa eu limpar essa pontinha aqui. Deixa eu ativar os comentários aqui, ver se o pessoal tá gostando.
Vamos lá, agora eu vou fazer a parte de cima aqui. Vou fazer aqui. Dá um trabalhinho, mas fica muito legal. Você precisa só dominar a mão, né? Se não dominar o movimento, segurança, né, gente? Quando a gente sabe que o chantilly tá no ponto correto, a gente se sente mais segura, né? É ou não é? Dá pra fazer com um acabamento muito melhor do que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Eu tô fazendo aqui na live, aí não fica perfeitinho. Eu vou fazer outro modelo pra colocar lá dentro do manual da boleira profissional também. Um com todo branco, que eu achei lindo também. Vou colocar lá para as alunas. Vocês viram a importância do preto ser bem preto? Se ele ficar cinzinha, já não dá o efeito que a gente quer. Ele tem que ficar pretinho.
O rosa foi feito com chantilly, não parece, mas foi, né? Que hora é, meu bem? 11h50. Ah, tá aqui. Perguntando se essas aulas vão para dentro da comunidade. Sim. E pra dentro também do Manual da Boleira Profissional. Tô contornando a parte de trás aqui. E aí, gente, gostaram? Aqui, ó, ia ficar legal se eu colocasse as cerejas da mesma cor do rosa. Meu pretão tá aqui firme e forte, ó. Posso guardar esse preto para usar depois se eu quiser, tá? Esse ponto correto do preto, tudo eu vou ensinar também no nosso evento, tá? A Jornada da Boleira Profissional. Mas, claro, com mais detalhes, né? Todo passo a passo, porque técnica para fazer preto também existe mais de uma técnica. Então, tudo com detalhes, né? Vai estar também dentro do nosso curso completo, o Manual da Boleira Profissional, que a gente vai lançar durante o nosso evento, mais próximo ao final do nosso evento, a Jornada da Boleira Profissional. Gostaram do meu bolo carton cake? Gente, dá pra fazer muita coisa fazendo essa decoração de bolo. Mas aqui o ponto é, você domina o chantilly e tem total segurança para conseguir fazer esse tipo de decoração, esse tipo de bolo. Aqui eu fiz uma decoração rápida, tá? Rapidinha. Mas dá pra fazer assim, ó, uma infinidade de coisas. Cores. Se tivesse colorido, eu também podia imitar as camadas de recheio aqui no bolo. Também ficaria incrível, lindo, maravilhoso. Eu vou gravar mais uns 2 modelos desse tipo de bolo, com mais detalhes e mais dicas lá para dentro do Manual da Boleira Profissional para as nossas alunas, tá? Lembrando que esse curso é novo, ele ainda não foi lançado, tá? Ele tá fechado, a gente vai abrir as inscrições dele depois do nosso evento gratuito, a Jornada da Boleira Profissional, tá? Então vai ter tudo lá dentro do Manual da Boleira Profissional. Lembrando que a gente está em live de aquecimento. A live de hoje, onde eu fiz o bolo carton cake e também eu fiz um bolinho decorado aqui pra gente vender todos os dias, que foi esse aqui, ó. Todo com bico também, tá? E o carton também. São apenas as lives de aquecimento pro que vem no nosso evento, a Jornada da Boleira Profissional, que vai acontecer dos dias 23 a 27 de janeiro. Tem que fazer inscrição, tem link na bio do Instagram, tem link na descrição da nossa live pelo YouTube. Hoje foi a live 2 e na próxima quinta-feira a gente tem a nossa terceira live de aquecimento, que é onde eu vou te ensinar o que você tem que fazer para construir uma renda com confeitaria, tá? Uma renda constante com confeitaria em 2023. Quem é que quer uma renda constante? Aquela renda que você faz todo mês. Quem é que quer essa renda constante trabalhando com confeitaria na cozinha da própria casa? Se você quer isso para o seu 2023, se você quer transformar a confeitaria na sua profissão de verdade, então você não pode ficar de fora do nosso evento, não pode perder as nossas lives de aquecimento também, porque na próxima live eu vou falar exatamente sobre isso. Como você faz para construir uma renda constante com confeitaria em 2023.
Deixa eu tirar os comentários, porque elas querem print. Vocês querem o carton, né? Aqui, mas esse aqui tá um espetáculo, gente. Esse aqui é o bolinho pra vender todo dia. O carton é pra vocês terem aquela carta na manga que o cliente não espera que vocês tenham. Ai, moço, bolo pro meu infantil pro meu filho, eu não sei o que eu faço. Você puxa esse bolinho aqui da manga pra ele, tá? Ó, fazer uma foto aqui. Agora lá no YouTube. Depois a gente faz foto. Eu e o Dani. Deixa eu abrir os comentários aqui. Bom, pessoal, essa live ela vai ficar salva por uma semana no meu Instagram e no meu YouTube. Através dessa live aqui, foi a live 2 de aquecimento, já dá pra ver o que espera por vocês lá no nosso evento. Não dá pra perder. Aqui a gente tá na decoração. Mas e todo o resto? E a base da confeitaria? A estrutura do bolo, a massa, a quantidade de calda, o ponto do chantilly e chantininho para conseguir fazer essas duas decorações assim, ó, que nem eu fiz aqui na live. Com tranquilidade, segura, sabendo que meu bolo tá totalmente estruturado. Esse bolo aqui que a gente fez, a decoração do carton cake, ele é um bolo verdadeiro. Tem 2 camadas de recheio bem generosa, a massa tá úmido, mas eu fiz com tranquilidade essa decoração, sem desespero, porque eu sei que esse bolo está totalmente estruturado. Eu tô tranquila, eu tô segura, eu tô confiante. Então eu posso deixar a minha criatividade soltar, sair pra fora, porque eu domino o ponto do chantilly e o meu bolo está totalmente estruturado. Então é só fazer lindas decorações, aprender a fazer lindas decorações e partir para venda, para divulgação. Usar a internet também para alavancar o teu negócio, aí para fazer venda de bolos decorados todos os dias. Imagina esse bolo aqui no feed do teu Instagram, ia bombar, né? Por mais que não seja um bolo que você vai vender todo dia, é um bolo que vai ser um chamarisco pro teu perfil. E querendo ou não, as pessoas acabam vendo o que você tem de pronta entrega, as outras decorações de bolos que você tem. Certo? Estou no grupo de WhatsApp, isso aí. Vou fazer uns testes, eu amo seus cursos. Você arrasa. Então tá, gente. Meio-dia já, o pessoal já tá tudo nas panelas, já estão até almoçando e eu tô aqui ainda. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live de aquecimento pro evento. Eu espero que vocês entrem pro nosso evento gratuito e já estejam preparadas para se tornar uma boleira profissional quando abrir as inscrições para o nosso curso completo manual da boleira profissional, que é exatamente tudo que você precisa para fazer o seu 2023 aí um ano incrível na confeitaria. Sair da confeiteira amadora para confeiteira profissional que sabe o que está fazendo, que domina a confeitaria de ponta a ponta. Certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, uma excelente quinta e até a nossa próxima quinta-feira, a nossa terceira live de aquecimento. Tchau, tchau, até mais. Quem tá me assistindo aqui pelo Instagram, entra no link que tá na bio e faz a inscrição pro nosso evento Jornada da Boleira Profissional, tá? Lá dentro a gente passa tudo que vai acontecer no evento e você vai ter a oportunidade de entrar no nosso curso completo, o Manual da Boleira Profissional. Um beijão e até mais. Ui.